Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e no vídeo de hoje eu gostaria de trazer um review para vocês das duas lentes que eu tenho aqui no momento, tá? Que é a 50mm f1.8, a cinquentinha padrão que todo mundo acaba comprando quando vai iniciar na fotografia, e também a 50mm f1.4, que ela sim tem uma abertura maior do que a f1.8. Mas nesse vídeo de hoje eu gostaria sim de fazer esse review já, porque todo canal de fotografia que tem aqui, pelo menos no BR, lá fora, sempre tem esse comparativo da 50mm f1.8 com a 1.4, então eu não poderia deixar de fazer este review também. Então, bora lá pro vídeo. E agora eu aqui já com o microfone na mão para ter uma qualidade de áudio bem melhor para vocês, eu vou falar sobre a 50mm f1.8 de início, tá? Logo mais a gente já vai para a parte da 1.4. Mas quando você já começa na fotografia, todo mundo faz aquela migração, né, de lente, já que, pô, a abertura f1.8 já ajuda bastante, a 50mm ela tem um preço muito razoável para quem já tá começando na fotografia no caso, né? Num termo de R$700 na própria loja da Canon, no momento que eu gravo este vídeo, tá? Mas quando a gente já inicia na fotografia, a gente sempre tem aquela lente padrão, né? Na maioria dos casos. E a gente sempre pensa fazer um upgrade logo no futuro, e a gente sempre vai logo direto no quê? Na 50mm f1.8. Bom, basicamente nessa 50mm f1.8 você tem sim a abertura maior do que a lente do kit já padrão, que geralmente é f4 ou 5.6. Então já é um divisor de águas, assim, vamos se dizer, né? Agora, basicamente sobre a 1.8 você tem uma abertura maior, beleza, você tem um desfoque incrível. Geralmente quando você já coloca ela no sensor cropado, ela quase vira uma 85mm, e ainda assim, tanto questão da milimetragem com a abertura já influencia bastante no desfoque, já dá aquele desfoque muito mais intenso para você começar os seus trampos com aquela abertura legal, e ainda assim você consegue ter uma lente que não pesa tanto na sua câmera, tanto se você quiser colocar em um gimbal, se você tiver problema com questão de peso, beleza, nesse quesito também já é um ponto bem viável. Agora, em questão da focagem dela, da nitidez, tanto questão de construção, mano, você sente que a construção, pelo menos da 50mm f1.8, ela é a versão STM, essa daqui no caso. Tem outras também que quando o pessoal comprava antigamente, uns modelos mais antigos, né, ela era feita de plástico, questão de autofocagem ela não era tão boa quanto a STM no caso. Então eu acredito que sim, a 50mm f1.8 ela seja uma versão mais atualizada do que a própria f1.4, cara. Então a OSM aqui, até questão de foco, eu já vou falar sobre ela, mas até questão de foco, eu senti que a f1.8 ela me entrega uma focagem muito melhor do que a f1.4, tipo, literalmente, ela é melhor em questão de focagem. Eu vou mostrar os exemplos para vocês, tá? Tanto com a questão da focagem do f1.8 da STM, tanto com a f1.4 USM para vocês verem a diferença, mas questão da diferença sim. A questão de foco da f1.4, ela tem o sensor ultrassônico e tal, mas assim, questão para trabalhar com ela erra muito até no externo comigo. Não só por conta da questão do corpo da câmera que tá filmando, né? Mas a questão da focagem da lente em si, ela seria muito melhor se eu tivesse uma Canon mirrorless, ou então com uma câmera um pouco mais melhorada no quesito de focagem, no caso, né? A minha, ela basicamente ela só foca no rosto, igual ela tá me filmando agora, ela só tá focando no rosto. Questão de precisão de foco, o corpo da câmera ajuda sim. Se eu comprasse por exemplo, uma Canon R, basicamente aquela que já foca no olho, literalmente tem uma focagem melhor, já ajuda para a questão da autofocagem junto com a lente. Então a gente leva esse ponto em consideração, se baseando na câmera que a gente tem e a lente que a gente está utilizando no momento. Mas agora, falando da f1.8, ela sim tem uma focagem melhor do que a f1.4, pelo menos na câmera que está me gravando no momento, que é uma Canon SL2. Quando se trata no quesito de autofocagem, no caso, eu preciso explicar sobre questão de profundidade de campo aqui pra vocês, mas assim, aprofundando num resumo pra vocês entenderem como que funciona exatamente. Quando se trata da questão da abertura da lente, quanto maior a abertura que você for utilizar, menor vai ser a questão da profundidade de campo. Por exemplo, vamos fingir que o ponto de focagem que é a minha cabeça, tá? Vamos fingir que a minha cabeça já é o ponto de focagem, e a profundidade de campo ela tá em f4 aqui mais ou menos. Ela tá focando aos arredores do meu rosto, com o meu rosto completamente nítido e focado. Agora, se a gente aumentar a abertura da lente, basicamente a profundidade de campo vai diminuir e a gente vai ter uma área um pouquinho menor para a questão de focagem
na onde a gente realmente quer. Por exemplo, se eu fosse focar no olho, ou então na minha cabeça, ela ia ficar com a parte do rosto ainda desfocado, por conta que a profundidade de campo está muito curta. Então, basicamente, a gente tem este problema em quesito de focagem quando a gente vai trabalhar com essas lentes, né? Basicamente, com a f1.8 a gente não tem tanto problema com a abertura dela, com a profundidade de campo, porque a questão de focagem dela é um pouco mais precisa por conta da profundidade de campo em si que ela utiliza-se. Agora, se a gente for trabalhar com a f1.4, basicamente a gente não tem uma profundidade de campo tão boa quanto a gente teria com a f1.8, por questão da abertura, lógico. Mas assim, questão da focagem dela, da precisão, você olha, basicamente, eu fiz um comparativo para vocês, e no f1.8 com a USM, ela também não tem um foco tão preciso assim quanto tem na f1.8 da STM, que é a cinquentinha básica. Então, até questão de quesito de, a gente for levar em consideração questão de nitidez, que ela entrega basicamente o mesmo, a questão de aberração cromática, sim, quanto maior a abertura da lente, mais provável, mais propício ela vai ser em questão de aberração cromática, então a gente geralmente não consegue fugir tanto disso, né? Mas, como por exemplo, que eu já havia falado da 35mm da Sigma, ela entrega muito menos aberração cromática do que as da Canon no momento. Mas assim, questão da nitidez, ela entrega basicamente a mesma coisa, tá? Ou até, na verdade, melhor, se você for considerar em algumas áreas em específico, né? Agora, em questão da qualidade de construção da f1.4 com a f1.8, a USM, com certeza, a f1.4, ela tem uma qualidade de construção melhor, tá? Ela sim, a questão de focagem na rodinha dela, ela tem um pouquinho mais de precisão se você for fazer no manual, tá? É bem importante relevar isso aqui que a gente tá falando de foco e tal, vocês se confundirem, mas é no foco manual, tá? Então é basicamente a rodinha que você gira assim pra você conseguir a focagem. E agora em questão de filtros, a f1.4 ela me agradou só nesse quesito de filtro, porque questão de filtro eu consigo colocar com a milimetragem um pouco maior, né? Claro que quando a gente se trata de filtros, a gente utiliza aqueles adaptadores, que se você tem você já compra uma milimetragem muito grande de filtro, você quer utilizar numa milimetragem menor das suas lentes, você consegue com os adaptadores, então já fica bem mais fácil. Só que a maioria dos meus filtros eu já havia comprado para 85mm, que ela usa a mesma milimetragem, de 58mm e tal. Então, para questão de filtros, todos eu consigo utilizar no momento na f1.4. Isso já ajuda bastante. Mas em questão de consideração, da minha parte, eu achei que não valeu a pena, pelo menos pra mim. Eu comprei a f1.4 no momento que eu não tava com a 35, com a abertura f1.4. Eu precisava fazer um trabalho em teatros, então eu realmente ia trabalhar com a iluminação muito baixa, precisava de uma abertura maior. E levando em consideração, eu não gostei da f1.4. Sem brincadeira. Até questão de precisão de foco, como é muito importante pra mim na questão do vídeo. Com certeza eu ainda vou de f1.8. Eu só vou vender a 50mm no momento por conta que, sim, eu não vejo vantagem em ter... por exemplo, eu tô com a f1.4, pra que eu vou ficar guardando a f1.8? A menos que eu realmente queira no futuro e tal, mas ela é bem baratinha, então se eu mudar de ideia no futuro, eu consigo comprá-la novamente por um preço muito mais acessível. E ainda assim, questão da qualidade de imagem, é basicamente a mesma coisa, eu não senti tanta diferença, nitidez, só a questão da focagem que a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado, mas ainda assim é uma lente que, beleza, se você entra nesse quesito, se você gosta da abertura f1.4 e acha melhor pra você trabalhar em interno, beleza. Mas agora em questão do meu ponto de conclusivo aqui pra vocês sobre a f1.4, é que ela não vale a pena se você for levar em consideração da f1.8. Se a f1.8 já te agrada, não precisa-se da f1.4, a menos que você queira realmente gastar seu dinheiro, ou se você realmente queira colecionar, guardar pra você, trabalhar com a f1.4 de fato, né? Isso aí vai de cada um, mas pra mim não houve diferença da f1.8 com a f1.4. Até questão de desfoque eu achava que sim, ela seria um pouco mais intenso por conta da abertura dela, mas não.
Não se engane nesse quesito, vou fazer um comparativo aqui pra vocês agora também da f1.4 com a f1.8 e basicamente não tem tanta diferença assim, mas em questão da focagem dela, ela não me agradou e vai basicamente a minha conclusão aqui é que não vale a pena no momento se você já tem a f1.8. Agora se você já quer ingressar e você tem uma grana maior pra você gastar e quer uma aparência, até questão de estética, porque sim, ela é mais bonita quando você coloca-se na câmera, né? Beleza, vai de 1.4, isso daí é de cada pessoa, mas, meu, sem brincadeira, a cinquentinha ainda consegue me surpreender. Bom, mas basicamente este daqui é o vídeo de hoje, tá? Eu não podia deixar de fazer este comparativo pra todo mundo, porque todo canal de fotografia tem este comparativo, na verdade, mas eu gostei de adentrar um pouquinho mais com vocês sobre essas duas lentes, tá? Espero que no futuro eu possa fazer mais algumas de outras lentes, questão de reviews, mas, bom... Se você gostou desse vídeo, não se esquece, tá? Apoia o canal, se inscreve no canal, dá um like neste vídeo e compartilha com aquele seu amigo. E, mano, até a próxima.